Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, vamos começar aqui. Vamos à primeira construção de imagens a partir de objetos na refração. O dióptro plano, que é esse que nós estamos trabalhando aí, com duas superfícies, onde a superfície de separação ela é paralela em relação aos meios, como eu disse, é um dióptro plano. Ou seja, a superfície essa de separação entre os meios 1 e 2 plana, ela é chamada de superfície dióptrica. Então, o que acontece? Você, dependendo da situação em que você se encontra, quando você observa um objeto num dos meios e você está em outro, por exemplo, você vai ter a visualização da imagem desse objeto. Por exemplo, é muito comum você jogar uma moeda no fundo da piscina, você está no ar. Quando você joga essa moeda no fundo da piscina, essa moeda lá no fundo é um objeto. E aí você vai enxergar a imagem dessa moeda. Você não vai enxergar a moeda real porque o dióptro ele vai funcionar como um instrumento óptico. É muito comum você olhar para o objeto que está no fundo da piscina e ter a sensação de que ele está mais raso, ou até mesmo que a piscina é mais rasa do que realmente é. Por quê? Porque você não está enxergando o fundo real da piscina, você está enxergando a imagem desse fundo da piscina. A mesma coisa acontece com o objeto. Vamos ver como funciona. Então tá aí os nossos dois meios, o meio 2 é mais refringente do que o meio 1. Eu vou colocar um objeto no fundo da piscina, por exemplo. Tá aí o objeto. E aí você está do lado de fora, está aí você no ar observando esse objeto. O que acontece? Para você enxergar um objeto, você precisa que raios de luz saia desse objeto e chegue no teu olho. Já falamos disso lá atrás na introdução à ótica geométrica. Então vamos pegar aí dois raios de luz, poderia ser mais, mas dois é o suficiente, que incidem saindo do objeto e bate na superfície de separação do meio 2 com o meio 1. Traços normais, lembrando que luz que chega no sistema óptico define o objeto, então repare que esses raios cruzam verdadeiramente lá no objeto, então isso é um objeto real. Traços normais finalmente, e aí o que acontece? O raio de luz está passando do meio mais para o meio menos. O primeiro está incidindo com o ângulo de zero, vai refratar normal, o segundo ele vai abrir, viajando do meio mais para o meio menos, ele fica menos perto da normal, repare. E aí, luz que sai do sistema óptico define, sistema óptico seria o S, superfície de separação, luz que sai define imagem. Então, o que acontece? Você vai ter o seguinte, que fazer o prolongamento desses raios de luz para você ter um encontro deles. Lembrando que por cima os raios de luz não se encontram. Então, por prolongamento, eles cruzam e repare que eu tenho aí o ponto O'. Esse ponto O', ele é um ponto imagem. Ele foi feito por raios que se cruzam verdadeiramente ou por raios prolongados? Por raios prolongados. Logo, ele é um ponto imagem virtual. Então, a imagem que você enxerga do objeto no fundo da piscina, ela é virtual. E aí é possível, usando trigonometria e semelhança e também relações entre triângulos, repare que você tem dois triângulos aí, provar uma relação extremamente importante. Imagine aí que você tem a distância D, que é do objeto até a superfície da piscina, e que você tem a D', que é a distância do objeto até a superfície da piscina. Então, é possível mostrar que N2, N1 é igual a D sobre D'. A gente costuma fazer um macetezinho que é o seguinte, índice do objeto, que é onde a moeda está, que seria o N2, pelo índice do observador, que é onde você está enxergando, é igual a D sobre D'. D a distância real, D' a distância aparente do objeto, beleza? Isso explica, por exemplo, porque quando você pega um lápis, coloca num copo com água, você vê uma imagem distorcida. Repare, a explicação é o que nós acabamos de fazer, tá? E aí uma piscina em que você, olhando para ela, tem a sensação de que o fundo dela está mais próximo do que na realidade estaria. Cuidado com isso, tem gente que se afoga por causa dessa
situação. Acha que a piscina é rasa, pula e, na verdade, ela é mais funda do que é. A situação poderia ser ao contrário, ou seja, você poderia ter um objeto no ar, tá aí, objeto O, e você estar na piscina. Claro que você está usando aí uma máscara, um tanque de oxigênio para poder respirar. Vamos levar em consideração isso daí. Então, o N2 continua sendo maior que N1, só que agora você está olhando de dentro da piscina para fora. O objeto está no ar, raio de luz que incide do objeto até a superfície do espelho define o objeto. Então, O seria um objeto real para nós. E aí, traços normais, N1 e N2. Repare que agora a luz viaja do meio menos para o meio mais. O primeiro raio de luz vai passar reto, o segundo vai ficar mais perto da normal. E aí, luz que sai do sistema óptico define imagem. Então, eu preciso que esses dois raios de luz se cruzem. Repare que por baixo eles não vão se cruzar. Então, eu faço o prolongamento. Quando eu faço o prolongamento dos raios de luz, repare que eles se encontram nesse ponto O'. Nesse caso, O' é para nós um ponto imagem virtual. E agora acontece uma coisa curiosa. Se na situação anterior você enxergava a piscina mais próxima, agora, se você olhar de dentro da piscina para fora e você vê um pássaro voando, por exemplo, você vai ver esse pássaro numa altura maior do que a que ele realmente voa. Então, repare que o processo se inverte. E aí nós temos o D real como sendo a distância do objeto até a superfície da água, e o D', que é a distância aparente, maior do que D. Ainda assim, usando triangulação e mais lei de Snell-Descartes, é possível provar a mesma fórmula anterior, ou seja, a N1, N2 igual a D sobre D'. Em outras palavras, você pode guardar assim, índice do objeto. Onde está o objeto agora? No ar, então você começa com N1. Pelo índice do observador, onde está o observador? Na água, então agora você inverte, começa com N2. Igual a D sobre D'. Então essa fórmula é bastante importante, ela cai bastante no vestibular. Guarde essa segunda parte, que não vai ter problemas, beleza? Na prática, um dióptro plano é astigmático, ou seja, forma-se uma mancha luminosa. Veja lá o lápis da situação anterior. Para pequenos ângulos de incidência e de refração, o sistema pode ser considerado estigmático. Então, na prática, ele é astigmático, ou seja, você verifica nada mais nada menos que uma mancha luminosa, beleza? Bom, esse fenômeno do dióptro, ele explica algumas situações curiosas, como, por exemplo, a refração na atmosfera. Não se esqueça que, por exemplo, se você pegar o caso da Terra e do Sol, a luz solar, ela viaja grande parte do percurso no vácuo e ela vai entrando na atmosfera. Só que as camadas de atmosfera, ela tem uma densidade variável. Então, o índice de refração, ele é variável. À medida que você vai entrando na superfície, aproximando da superfície terrestre, sim, essa refração vai aumentando. Então, a luz, ao entrar nessa atmosfera, ela vai sofrendo os fenômenos da refração, camada por camada, até chegar no olho de um observador. E isso te dá a sensação de que você está enxergando o Sol numa posição. Só que um detalhe, moçada, devido à refração, essa posição que você enxerga ela é aparente, ela não é real. Então, uma coisa muito interessante, quando você olha para o Sol ou para a Lua, você não está vendo ele na posição real, você está vendo numa posição aparente, devido à refração da luz. Isso explica esse fenômeno interessante que ocorre devido à refração da luz na atmosfera. A mesma coisa acontece nas miragens, né? Por exemplo, a miragem no deserto, no deserto, você tem o seguinte, o que acontece com o ar que está próximo à areia? Ele está muito aquecido. E uma coisa interessante, se ele está aquecido, as camadas de ar na superfície ali da areia, elas provocam correntes de convecção. Esse ar tem uma densidade alterada e então você tem uma circulação desse ar. Isso faz com que o índice de refração do meio ele também varie. Então, quando você olha de uma posição mais alta, como está aí o nosso amigo montado no camelo, ele olha numa certa posição, por um certo objeto que está lá na frente, ele tem o desvio dos raios de luz. Isso gera um efeito também parecido com o dióptro, que é a inversão da imagem do objeto, e aí a sensação é chamada de miragem. Isso é bem interessante. É muito comum você estar viajando em estradas e você ter esse fenômeno, né? Parece que o asfalto está molhado. Isso é a miragem devido ao aquecimento do asfalto. Ali aquece bastante. O ar próximo ao asfalto, ele sendo aquecido, vai gerar correntes de convecção. São vários fenômenos físicos envolvidos. E aí você olhando de uma certa posição, você vai ter o desvio dos raios de luz
pela refração. Nos locais frios é o oposto, tá? Enquanto que, por exemplo, no caso do deserto, a areia quente, você tem uma sensação de inversão do objeto, em regiões frias é o contrário, tá? Porque as correntes de convecção se invertem aí. Então, são duas situações bem distintas. Esse lance das miragens está relacionado com a refração da luz. O arco-íris é outra explicação interessante que acontece porque o que acontece? A luz solar ela é branca e quando ela atinge a atmosfera e principalmente ela pega gotas de chuva, elas vão funcionar como um prisma. E aí o que acontece? Essa luz solar branca ela vai se decompor nas 7 cores, que é do vermelho até o violeta. E como sabemos, o vermelho ele é o que menos se desvia na primeira refração aí, em relação ao violeta. O que acontece com esse feixe de luz? Nessa primeira refração que você enxerga aqui, você tem a dispersão luminosa. Dependendo de como esse raio de luz, e dependendo da gota, ele incide aqui num ângulo de incidência maior do que o limite. Lembrando que aqui ele está viajando do meio mais para o meio menos. Então pode acontecer o fenômeno da reflexão no interior da gota. Aqui embaixo ela vai bater, vai refratar e sai com essa visualização que você está vendo aí. O vestibular cobra muito isso, cuidado. Na primeira refração, como eu disse, a luz vermelha é a que menos se desvia, a violeta é a que mais se desvia. Tá? Relacionado, claro, à refração e à reflexão total. A título de informação, é bom você saber que, imagine a nossa gota, aí eu estou representando a luz branca por essa seta preta, o que não seria. Em geral, a angulação próxima dos desvios entre o vermelho e o violeta é de 41 graus aí no final, a 43 graus para o vermelho. Guarde essa informação que ela é comum de ser cobrada no vestibular. E aí, claro, uma foto do arco-íris, quando você tem muitas gotículas de ar na atmosfera, gera esse fenômeno lindo e maravilhoso. E não acredite que tem um pote de ouro no final do arco-íris. Não tem nada a ver. Isso é fantasia, isso é lenda. Não tem nada a ver com a física. Muito bem, aí nós vamos ter as aplicações da refração da luz. A primeira delas é uma lâmina de faces paralelas, é muito comum aparecer no vestibular, que é uma associação de 2 dióptros planos, cujas superfícies dióptricas são paralelas. Então imagine que você tem aí uma sala, onde você tem ar, e aí você coloca uma placa de vidro, uma lâmina de face paralela. Repare que eu estou separando aí os índices de refração, acima da placa o ar, abaixo dela, claro, o N2, que é da própria lâmina, N2 para N1, meio menos para o mais e meio mais para o menos. Eu vou ter a espessura da lâmina, em relação ao raio incidente que eu já vou colocar, então isso é chamado de espessura, que é a largura dela aí no caso. E aí imagine que eu tenho um raio incidente nessa face superior da lâmina. E repare que esse raio de luz está viajando do meio N1 para o meio N2, ou seja, do meio menos para o meio mais. Esse raio é um raio incidente, traço anormal N1, viajando do meio menos para o meio mais, ela vai ficar mais perto da normal, está aí o ângulo de incidência, está aí o ângulo de refração, incidência maior do que a refração. E aí, traço anormal N2. Repare que o raio de luz que emergiu aí dentro da lâmina vai novamente fazer uma refração, agora do meio mais para o meio menos. Então, repare que nós temos duas refrações. Você poderia usar Snell-Descartes 2 vezes, de N1 para N2 na primeira incidência e depois de N1 para N2 na segunda incidência aí na face de baixo da nossa lâmina. E aí um detalhe importante, eu estou colocando R, mas esse R não é refração, ele é incidência na segunda face. Eu coloco R por quê? Porque se você reparar, sendo as normais paralelas, esse R, que é a refração na primeira face da lâmina, é alterno interno com esse ângulo de incidência na segunda face. Então é comum a gente chamar isso de R e R. Mas lembre-se, o primeiro R é refração, o segundo R é incidência. Isso é importante notar. Aí a luz está viajando meio mais para o meio menos, ela vai ficar menos perto da normal. Esse é o raio emergente, então guarde esse nome. Nós temos o raio incidente lá em cima e o raio emergente aqui embaixo, que é o resultado final. E nós temos aí o ângulo que eu chamo de I, só que ele não é incidência, ele é uma refração. Ele vai ser chamado de I, porque se você aplicar Snell-Descartes nas duas faces, recomendo que você faça isso, N1 seno de I, na primeira face, N2 seno de R, e aí você, quando aplica na face de baixo, N2 seno de R igual a N1 seno de I,
você vai poder igualar essas duas equações e conclui que o ângulo de incidência lá em cima é igual ao ângulo de incidência aqui embaixo. E por isso ele fica I. E aí vai acontecer uma coisa curiosa. Se esse ângulo aqui embaixo é I, nós vamos ter que o prolongamento do raio incidente na primeira face fica paralelo ao raio emergente na segunda face. E atenção, moçada, isso só acontece quando você tem a placa imersa em dois meios onde você tem ar, vidro, vidro, ar. Se o meio aqui de baixo for diferente do meio daqui de cima, acabou. Isso não acontece mais, você não vai ter o raio emergente paralelo ao raio incidente. Aí eles podem, inclusive, se cruzar, você não vai ter mais o que eu vou explicar aqui agora, que é uma coisa chamada desvio lateral. Então, repare que o raio incidente lá em cima, em relação ao raio emergente, ele sofreu um desvio. E esse desvio é chamado desvio lateral. E aí vem um detalhe, usando triangulações mais uma vez, eu vou fazer a demonstração para vocês aí na lousa, é possível mostrar que esse desvio lateral é a espessura da lâmina, que multiplica seno de I menos R sobre o cosseno de R. Isso é importante, é a chamada lâminas de faces paralelas. Se necessário, pode usar Snell Descartes, e lembrando que se o meio superior for diferente do meio inferior, não haverá desvio lateral, beleza? Muito bem, então vamos à demonstração do desvio lateral para a lâmina de faces paralelas. Quando você coloca ela na lousa, então ela ficou nessa posição, e aí você tem o raio de luz incidente nessa face. Repare que nós temos aqui duas refrações. E é muito importante para o que vai acontecer aqui, que o meio de cima seja igual ao meio de baixo. Só vai acontecer desvio lateral quando o meio de cima for igual ao meio de baixo, ou seja, ar, vidro, vidro, ar novamente. E aí você vai ter os raios de luz paralelos, vamos ver o porquê disso aí. Então, observe o seguinte, nós temos aqui o raio incidente nessa primeira face, a primeira normal, lembrando que as duas normais são perpendiculares à superfície, portanto são paralelas, isso é fundamental. Temos aqui o ângulo de incidência na primeira face, que eu vou chamar de I, e vou ter aqui o ângulo de refração na primeira face. E um detalhe importante, a luz está indo do meio menos para o meio mais para o meio mais, então ela fica mais próxima da normal. Repare que o raio de luz desviou aproximando-se da normal. E aí nós temos o seguinte, se esse ângulo é R, repare que esse ângulo de incidência na segunda face, I aqui, ele é igual ao R. Uma vez que essas duas retas são paralelas, então nós temos que esse ângulo e esse ângulo são alternos internos. Então eu vou chamar de R também. Só que tem um detalhe, isso não é refração, isso é incidência na segunda face. Aqui é refração na primeira face, aqui é incidência na segunda face. Estou chamando de R uma vez que ele e esse são iguais. E aí o que vai acontecer? Esse raio de luz que incide agora passa do meio mais para o meio menos. O que acontece com ele? Ele vai sair se afastando da normal. Esse raio normalmente é chamado de raio emergente. Incidiu na primeira fase, emergiu na segunda fase. Beleza? E aí, se eu fizer a sequência do raio de luz incidente na primeira face, ele vai ficar paralelo a esse raio de luz. Logo, esse ângulo de refração na segunda face, ele vai ser o ângulo de cima. Por que ele vai ser o ângulo de cima? Por que ele fica paralelo? Repare o seguinte, na primeira face, se eu jogar Snell Descartes, fica N1 seno de I igual a N2 seno de R, está aqui. E aí, quando eu faço a incidência na segunda face, nós temos N2 seno de R, N2 seno de R igual a N1 seno desse ângulo. Vamos chamá-lo por enquanto de I2. Então, N1 vezes seno de I2. O que essas duas equações têm de comum? Essa parte N2 seno de R, N2 seno de R, são iguais. Logo, eu posso igualar essa parte com essa. Repare que aqui é N1, N1. Aqui é seno de I, aqui é seno de I2. Se são iguais N1 e N1, logo o seno de I tem que ser igual ao seno de I2. Portanto, o I é igual ao I2, ou seja, esse ângulo I, ele vem aqui para baixo também. E aí vem o detalhe, para que isso seja possível, esse raio acaba ficando paralelo a esse daqui. Por isso que nós temos, então, o chamado desvio lateral aqui, que eu vou chamar de D. E aí nós temos alguns triângulos aqui, repare, vamos chamar aqui esse ponto de A, aqui de B, aqui de C, e eu vou chamar aqui de D. E aí nós temos o seguinte, aqui é 90 graus,
Aqui também é 90 graus, uma vez que eu estou pegando a menor distância entre essas duas retas. Se esse ângulo é R e aqui é I, observe que esse ângulo aqui, se eu juntar tudo, ele é oposto pelo vértice com esse. Ou seja, esse pedacinho aqui, ele é I menos R. I menos R. E aí eu vou fazer o seguinte, nesse triângulo ABC, eu tenho o seguinte, triângulo ABC, eu vou fazer o seno de I menos R. Quando eu faço esse seno, eu vou ter cateto oposto, que é o desvio lateral D, pela hipotenusa, que é AC. Esse AC é uma incógnita. Vou multiplicar cruzado, desvio é AC, que multiplica o seno de I menos R. E aí, nesse triângulo aqui agora, que é o triângulo ACD, eu vou fazer o seguinte. Repare que isso aqui é a espessura da nossa lâmina e que essa espessura é o mesmo tamanho desse lado do triângulo, espessura. E aí eu tenho o seguinte, essa espessura em relação a R é cateto adjacente. Então, se eu fizer cosseno de R, eu tenho cosseno de R igual cateto adjacente, que é a espessura, dividido pela hipotenusa, que é AC novamente. Daqui eu posso isolar AC como espessura sobre cosseno de R. E agora eu pego esse AC, que é E cosseno de R, e substituo aqui. Quando eu faço isso, eu tiro que o desvio lateral é espessura sobre o cosseno de R, que multiplica o seno de I menos R. Vamos dar uma melhoradinha nessa equação. Daqui eu posso escrever que o desvio lateral é a espessura vezes o seno de I menos R sobre o cosseno de R. Está demonstrado a equação do desvio lateral para você. Beleza? Outra situação importante da refração da luz, que também é uma associação de dois dióptros, são os prismas. É uma associação de dois dióptros planos, só que agora com formato triangular. Então está aí a nossa sala imersa de ar, e eu vou pegar uma placa de vidro de forma triangular. Nós temos esse A, que é a chamada abertura do prisma, e aí repare mais uma vez que eu tenho N1 menor, N2 maior, é uma placa de vidro, e a luz vai fazer alguns percursos aí, vamos observar. Primeiro, vou pegar um raio incidente nessa primeira face do prisma, aí eu já posso usar Snell-Descartes, N1 seno de I igual a N2 seno de R, lembrando que aí você tem já traçado a normal, e o ângulo de incidência I1. O que vai acontecer? O raio de luz está viajando do meio mais para o meio menos, vai ficar menos perto da normal, você vai ter aqui o ângulo de refração R1, como eu disse, pode jogar Snell-Descartes aí, e aí você vai traçar a normal N2. Quando traça a normal N2, observe que o ângulo de incidência R2 é incidência. Eu só estou chamando de R2 porque eu formei esse triângulo aí internamente pelas normais e o raio que passa para dentro do prisma para ficar, digamos assim, é uma tradição fazer isso, né? Apesar de você ter que saber que esse R2 não é refração, é uma incidência na segunda face. Mas para ele ficar juntinho com o R1, a gente chama de R2. Fique atento a isso apenas. Aí, claro, a luz vai estar passando do meio mais para o meio menos, vai gerar o raio R', que é o raio emergente na segunda face. E aí você tem aqui o ângulo de refração, que eu chamo de I2. Repare que os ângulos I1 e I2 eles são externos aos prismas, então a gente só faz isso por uma questão de lógica. Mas você tem sempre que ter em mente que R2 é incidência na segunda face e I2 é refração na segunda face. Mas por tradição faz-se isso, cuidado para não fazer confusão. E aí vem uma série de demonstrações que eu faço aí para vocês também. Aqui eu consigo trazer a abertura do prisma aqui para baixo, que é A. Repare que esse A é um ângulo externo em relação a R1 e R2, logo eu posso montar uma equação em que A é igual a R1 mais R2. E aí vai acontecer uma outra coisa bem interessante. Imagina o raio de luz incidente, lá na primeira face, o prolongamento dele, que é essa reta preta que piscou para você. E aí o raio emergente, está aí uma outra reta piscando, seria o raio de luz que saiu na outra face. Então repare que há um desvio entre o raio que incide na primeira face e o raio que emerge da segunda face. Só que esse desvio não é igual na lâmina de face paralela, que era um desvio lateral. Esse desvio é um desvio angular, que eu chamo de delta. Então quer dizer, o raio incidente em relação ao raio emergente, ele girou
então eu chamo isso de desvio angular. E é possível mostrar que esse desvio angular, eu mostro aí para vocês na aula na lousa, que ele é I1 mais I2 menos a abertura do prisma, beleza? Se necessário, como eu disse, você pode usar Snell-Descartes nas duas faces, nas duas refrações. E existe uma situação que é o seguinte, quando você pega esse raio incidente e muda a angulação, muda o ângulo de incidência, o raio emergente do outro lado, ele também muda. E, experimentalmente, existe uma situação que é chamada de desvio angular mínimo. Experimentalmente, verifica-se que o desvio angular varia de acordo com o ângulo de incidência. Existe uma posição em que o desvio angular é mínimo. Essa situação do desvio mínimo acontece quando I1 for igual a I2, que eu chamo só de I, e R1 vai ser, logicamente, igual a R2, que eu chamo de R. Logo, o desvio angular, que é chamado de mínimo, fica 2I menos A, onde o A vai ser 2R, beleza? Então, esses são as equações dos prismas, né? Que é muito comum no vestibular. Muito bem, a demonstração, então, das equações do prisma. Observe o seguinte, nós temos aqui um prisma de abertura A, temos o raio incidente na primeira face, evidentemente que você já pode jogar nessa primeira face Snell-Descartes, ou seja, N1 seno de I1 igual a N2 seno de R1. Repare que aqui nós temos os meios N1 e aqui N2. A luz está indo do meio menos para o meio mais, estou considerando que ele está imerso no ar. Por exemplo, está aqui o meu prisma triangular. Aqui nós teríamos o ângulo de incidência I1, aqui nós temos o ângulo de refração R1 na primeira face. E aí, Snell-Descartes pode ser utilizado aqui, como eu disse. E aí vem o seguinte, esse raio de luz está indo do meio menos para o meio mais, ele fica mais próximo do normal, então ele dá uma desviada. Observe aí na prática o prisma triangular. Estou incidindo o raio de luz aqui, repare onde o raio de luz está emergindo lá na segunda face. Você está vendo aqui também, claro, algumas situações aí de reflexão total que pode acontecer. Mas o que eu me interesso mesmo é pelo raio de luz que está saindo do lado de cá, repare isso. Então, esse é o nosso raio de luz emergente lá na segunda face. É com ele que eu estou trabalhando, beleza? Muito bem, e aí acontece o seguinte, esse raio de luz incide na segunda face, nós teríamos aqui a segunda refração, e aí tem um detalhe. Esse ângulo deveria ser incidência na segunda face, mas é muito comum chamá-lo de R2, para que esse triângulo que eu estou formando aqui entre as normais e esse raio incidente dentro do prisma fique com valores, vamos dizer assim, iguais. Mas lembre-se, R2 não é uma refração, é uma incidência na segunda face. Logo, esse ângulo aqui, ele é A também. E aí, repare o seguinte, essa figura é um triângulo e nós temos isso como um ângulo externo. Se aqui nós temos um triângulo e esse ângulo é um ângulo externo, lembre-se da geometria, o ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes, ou seja, esse A, ele nada mais é do que R1 mais R2. Essa é a relação entre a abertura do nosso prisma com os ângulos de refração na primeira face e incidência na segunda face, lembrando que é uma incidência, mas ficou, por lógica, como R2. E aí nós temos também o seguinte, repare que o raio incidente, ele está nessa direção, e o raio emergente na segunda face, ele está nessa direção. Repare que nesse caso houve um desvio do raio incidente em relação ao raio emergente, que não é um desvio lateral, como nas lâminas de faces paralelas. É um desvio que a gente chama de desvio angular. Eu vou chamar ele de delta. Então, esse delta, ele é um desvio angular. E esse desvio angular, ele pode ser calculado da seguinte maneira. Repare o seguinte, que ângulo é esse daqui? Aqui é I1, aqui é R1. Então, ele é I1 menos R1. A mesma coisa eu posso dizer aqui, repare, isso é I2, isso é R2. Então, esse ângulo aqui, ele é I2 menos R2. E esse ângulo delta que eu estou chamando aqui, que é o desvio angular, para esse triângulo aqui, repare, é um ângulo externo. Então, eu posso escrever que delta é I2 menos R2 mais I1 menos R1. Quando eu escrevo isso, eu posso melhorar para I1 mais R1 mais R2.
Só que tem um detalhe. O que é R1 mais R2? Do prisma. Então daqui eu tiro que o desvio é I1. Abertura do prisma. Essa é uma fórmula importante, você pode precisar dela. Com isso, estão demonstradas as equações tanto da abertura do prisma quanto do desvio angular. São equações que são fundamentais, você vai precisar disso daí, beleza? Lembrando mais uma vez que você pode, claro, usar Snell Descartes duas vezes, na primeira face e na segunda face. Lembrando sempre que aqui a luz está passando do meio 2 para o meio 1. Então seria N2 seno de R2 igual a N1 seno de 2. Isso é fundamental, beleza? E nós temos uma situação bem interessante que são chamados prismas de reflexão total, onde você tem a refração associada com a incidência da luz num ângulo de incidência maior que o ângulo limite, você vai ter a reflexão total. Por isso que são chamados de prismas de reflexão total. A luz atravessa uma face, sofre reflexão total na outra e emerge, sofrendo desvios convenientes. É muito utilizado em periscópios e também de binóculos, ou seja, tem várias aplicações práticas na realidade. Então tá aí o ar, vamos pegar um prisma, repare que é um prisma com um ângulo de 90 graus, e aí você joga um raio de luz, esse raio de luz bate na primeira face, sofre refração, que foi aqui, aí passa, ângulo de incidência igual a zero, aqui ele incide com um ângulo de incidência maior que o ângulo limite. Então o que acontece? Ele vai refletir, e quando reflete ele pode sair daqui, por exemplo, perpendicular em relação à outra face do prisma, e segue esse caminho. Então, isso é um desvio que você provoca no raio de luz. Isso pode ter utilidade. Então, você tem aí uma refração e uma reflexão. Se você mudar a posição do prisma e pegar aí um prisma retangular com ângulo de 90 graus e isósceles, você joga um feixe de luz, você pode ter a reflexão total dos raios. Repare que nós tivemos uma refração nessa face, aqui nós tivemos um ângulo de incidência maior que o ângulo limite, então ele reflete. Aqui embaixo ele bate na mesma situação, reflete novamente, saindo do prisma. Então, como eu disse, isso é muito comum em instrumentos como periscópios, por exemplo. O periscópio ele pode ser tanto por espelho plano, como com prismas, tá? Qualquer um dos dois você consegue. E aí uma fotinha de um militar usando um periscópio num submarino, beleza? Então essa é a refração da luz. Fechamos por aqui. Se gostou, já sabe, curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. Na próxima aula, dióptros esféricos, que são as lentes esféricas, beleza? Grande abraço e até a próxima. Muito bem, vamos à resolução de 2 ou 3 exercícios sobre essa parte de dióptros planos. O primeiro exercício na página 88 da apostila, link da apostila na descrição, exercício número 9. Ele fala o seguinte: a figura abaixo representa um raio de luz que atravessa um prisma. O desvio sofrido por esse raio de luz em graus vale. Ele quer saber o desvio angular sofrido pelo raio de luz. Lembrando, aqui nós temos o raio incidente, aqui nós temos o raio emergente, ele quer saber esse desvio. E aí nós temos o seguinte, repare, esse ângulo aqui ele é 60 graus, é a abertura do prisma, e nós sabemos que o desvio angular ele é I1 mais I2 menos a abertura do prisma. Lembrando que aqui é o ângulo I1 de incidência, aqui é o I2, só que ele não é uma incidência, ele é uma refração, mas você pode jogar simplesmente que I1 é 50 mais I2, que é 30, menos a abertura do prisma, que é 60 graus. Daqui nós tiramos que o desvio angular sofrido é 50 mais 30 dá 80, menos 60, 20 graus. Esse é o desvio angular. Melhor resposta, letra A. Muito bem, próximo exercício, página 90, exercício 13 da apostila, ele fala o seguinte: um feixe de luz incide num prisma imerso no ar, conforme indica a figura abaixo. Após sofrer reflexão parcial na face AC, um feixe de menor intensidade emerge através da face AB. Determine o valor do ângulo θ em graus se o índice de refração do prisma é de 1,4 para o comprimento de onda no feixe de luz incidente. Ele quer saber esse ângulo aqui, θ. Muito bem, vamos lá. Na primeira face ele está incidindo normalmente, ou seja, em cima da normal, está aqui o ângulo de 90 graus entre a superfície e o raio incidente, então ele passa reto, aqui também é 90 graus. Se aqui é 30, esse triângulo é retângulo, aqui é 60 graus. Então, quando ele incide nessa face, ele incide com um ângulo de 30 graus.
Repare que ele refletiu, se refletiu o ângulo de reflexão 30 graus, então aqui é 30. Aí refletiu nessa face, vai para a próxima, eu preciso aqui do ângulo de incidência para poder chegar no ângulo θ. E aí nós temos o seguinte, repare, 60, 30, 90, 30, então aqui é 60 graus também, logo esse triângulo aqui, ele é equilátero 60, 60, 120, aqui tem que ser 60 graus. Se aqui é 60 graus, a normal com a superfície forma 90, então o ângulo de incidência é de 30 graus. Daí nós tiramos o seguinte, dessa face para essa, repare que aqui é o índice de refração do prisma, aqui é o índice de refração do ar. Então nós temos o seguinte, lei de Snell, índice do prisma seno de 30 graus, igual índice do ar saída vezes o seno do ângulo θ. Daqui nós tiramos que o índice do prisma é 1,4, seno de 30 é meio, índice do ar é 1, seno de θ. Daqui nós tiramos que o seno de θ, ele é igual a 1,4 sobre 2, 0,7. E aí eu te pergunto, qual é o ângulo θ cujo seno é 0,7? Vamos pensar o seguinte, o seno de 30 é meio, 0,5. Se você pensar em 45 graus, raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 é 1,4 sobre 2, 1,4 sobre 2, 0,7. Olha só. Seno de θ 0,7. Logo, o ângulo θ, que esse raio emerge lá do outro lado, é de 45 graus. Belíssima questão. Muito bem, moçada, com isso fechamos então essa aula 2 sobre dióptros planos. Fechamos por aqui. Se gostou, já sabe, dedinho no like do vídeo, compartilha. Grande abraço e até a próxima.